E aí, pessoas da internet, a gente está aqui em mais um Geração 360, ainda no nosso especial, não tão especial assim, de carnaval. É o último. É o último, sim. E a gente tá o quê? No final de março já. Já esteja no Natal. Isso. Feliz Natal! Ok, agora já não dá mais para datar tanto assim o programa, porque carnaval, Natal, Tiradentes, tanto faz. Então, mas o debate dessa semana é sobre Estado laico, né? Tipo, antes da gente começar o debate propriamente dito, vou tentar conceituar o que seria um Estado laico. Estado laico é um Estado onde existe a separação da religião do governo estatal, né? São coisas separadas, e esse Estado, ele não privilegia nenhuma religião, mas ele, ao mesmo tempo, garante ao indivíduo a liberdade religiosa. Ele mantém essa possibilidade de qualquer um ter uma religião ou até mesmo não ter uma religião. Então, pensando nisso, né, a gente tem um país onde a gente tem uma bancada evangélica muito proeminente, né? E até ativa, né? É isso. E eu já vi até pessoas da bancada evangélica propor a hipótese da teonomia, que seria trazer a moralidade cristã para a legislação. E reforçar essa moralidade cristã através das leis vigentes. Então, eu queria perguntar para vocês, se vocês acham isso justo? Eu acho assim, é engraçado que é até contraditório, né? A teonomia tem o objetivo de reforçar a moralidade cristã por leis que... Como é que é? Pelas leis vigentes. Pelas leis vigentes. Mas isso não é cristão. Forçar. Isso é no mínimo alguém... Isso é no mínimo anticristão. Então, assim, acho que o próprio conceito, ele já é um conceito que não é lógico. Ele Até não é lógico. Jesus respeitava o tempo das pessoas. E a vontade também, quando né? ele estava aqui na Terra, ele sabia lidar com as pessoas de maneira que as pessoas tinham o tempo delas. Ele não forçava nada a ninguém. Ele teve oportunidade, ele tinha autoridade para isso, para chegar, mudar tudo, mudar a lei, dar opinião. E ele comparou o reino dele sempre a pequenas coisas, grão de mostarda. Eu não quero mudar assim, como se fosse impor, servir de alguma coisa. Eu não sou um agitador político, embora ele tenha mudado a política, né? Politicamente ele agiu politicamente, mas ele não tinha essa pretensão de transformar o Estado na marionete dele, assim. Então você pergunta se é justo, não é justo. Eu acho que você já sabe, gente, buscar esse tipo de coisa. Até porque o Estado de Jesus não é deste mundo, né? O reino dele não é deste mundo. Amém. E nem o nosso. Amém de novo. Então, e aí, vamos lá. Ainda sobre essa pergunta, ainda nesse tema. Separação. A gente, assim, tipo, a gente vive num Estado laico, assim, a hipótese que a gente vive é de Estado laico. Mas aí eu queria saber, mesmo dentro de um Estado laico, a gente tem, de alguma forma de opressão, alguma forma de cerceamento de liberdade religiosa no país onde a gente vive? O que vocês acham disso? Com certeza. Sim. É claro que ela não é explícita, como você disse, teoricamente as pessoas são livres para exercer quaisquer religiões que elas queiram, mas aí o que acontece é que as barreiras sociais, elas são muito fortes, né? Então é só você comparar, por exemplo, uma religião de matriz judaico-cristã, como a nossa, com uma matriz afro-brasileira, né? Ou africana, como no caso do candomblé. A pessoa não tem a mesma possibilidade. Ela tem, por exemplo, roupas distintivas que elas vão ser olhadas de uma maneira discriminatória. Isso é uma violência muito grande. O olhar errado é uma violência muito grande. Além disso, existe violência física. Então, o Estado, ele tem as representações dele, mas o país é constituído de pessoas. E essas pessoas, elas não têm uma mentalidade laica, né? De respeito e tudo mais, então, de forma geral. Então, existe, sim, um cerceamento religioso muito forte e que pode ser endossado por esse tipo de iniciativa, tipo bancada evangélica e tudo mais. Né? Outro dia eu estava assim, falando ainda sobre cerceamento, e eu vou falar de um assunto que é pertinente para a gente. Eu estava ouvindo a Band News e tinha lá um entrevistado e uma repórter, e ela estava falando com o entrevistado. Ele não era nem religioso, mas ele estava dando pontuações gerais sobre o Enem, né? E ela perguntou, e os sabatistas? E o cara falou, pois né, os sabatistas, o Estado é laico, esses meninos não tinham que estar fazendo prova no sábado.
que é a religião deles, coisa e tal. Ele falou, a gente marca a prova do Enem já vendo a possibilidade dele não cair num feriado católico, numa data comemorativa católica. Por que a gente não pode fazer em 2 domingos para que esses meninos não fiquem trancados o dia inteiro e saiam de lá quase meia-noite? Na verdade, acho que na teoria o Estado é laico, mas na prática ele oscila entre católico e evangélico, né? Sim, cristão. ele é cristão. O nosso fica nessa assim. Mesmo assim, é um evangélico que também não contempla todo mundo, né? E um cristão que não contempla todo mundo. Justamente Exatamente. porque existe uma diversidade muito grande de religiões no Brasil, né? É porque quando a gente fala de religião, a gente também mistura um pouco com cultura. E às vezes você tem uma cultura cristã, embora você não tenha a religião cristã. E eu acho que é isso que acontece com a maioria do Brasil. O Brasil acaba sendo culturalmente cristão, se comportando sem saber por quê, porque simplesmente herdou essa cultura e não necessariamente essas pessoas têm essa religião. E aí, dentro dessa cultura, a gente se fecha para não abrir espaço para o entendimento de que existem outras culturas igualmente possíveis e que devem ser igualmente respeitadas. E eu vejo aí também que a gente tem, dentro da política, pegando a fala da Maria desde o início, eu vejo que, por exemplo, a gente tem um problema de representatividade, porque essa bancada evangélica não necessariamente representa a Maria, não necessariamente representa você, ou ele, ou eu, né? Tipo, então, como é que eu vou te falar que a gente aqui é evangélico, ou de herança protestante, como é que a gente vai falar que esses caras que estão lá representam toda a cristandade, né? Esse é um problema. E para a gente já se encaminhando aqui para o final, por que vocês acham que a gente deveria zelar pela manutenção da separação entre Estado e Igreja? De uma forma muito egoísta. Mas para zelar a nossa liberdade de exercer a nossa religião e também de uma forma ética para zelar pela liberdade do outro de exercer a religião, né? E aí ele escolher o que ele quiser, inclusive concordar com a gente ou não. Porque se nós somos cristãos, é cristão que a gente respeite a liberdade religiosa alheia. E acho que a separação entre o Estado e a Igreja respeitaria isso plenamente. E minha participação encerrando, eu creio que a Igreja tem o maior interesse. A gente sempre fala de pregar, de levar pessoas para Jesus, de converter as pessoas, mas sempre tem que ter o respeito. A pessoa tem que querer ser convertida. Não é um processo abusivo, impositivo, onde você tenta provar para aquela pessoa que ela está errada. Se você está fazendo isso, você está errado, porque a ideia de Jesus nunca foi essa. Opa, a gente vai encerrar por aqui. Foi uma discussão interessante. A gente pode ver que aí, quando a gente quer o fim do Estado laico, né, a gente quer a obediência, mas não existe obediência sem liberdade. Eu acho que com isso a gente pode encerrar. Se você quiser continuar acompanhando os debates do Geração 360, se inscreva. Debate cabeça. Se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe. Procure também os nossos canais de comunicação no Facebook, Instagram, YouTube, que eu já falei para se inscrever aqui, coisa. Mas é isso aí, a gente se vê numa próxima. Valeu!